falar sobre qualidade de vida no trabalho. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Joel Trinidad, certo, Joel? Que eu pronunciei errado agora há pouco, que é especialista em gestão de carreiras. Prazer te receber aqui, Joel. Prazer todo meu. Muito boa tarde, viu? Boa tarde, Iago. Bom, a gente vive um momento hoje em que a gente tem as empresas querendo que a gente dê muito resultado e de forma muito rápida, mas também tem a questão humana nisso tudo. Tem o ser humano que está se dedicando muito ao trabalho e às vezes deixa a família lá em casa. Tem como conseguir um equilíbrio? Pois é o desafio realmente do dia de hoje, né? Nosso dia a dia, hoje em dia. As cobranças estão maiores, as pressões estão maiores, os prazos estão cada vez mais curtos, a tendência é cada vez maior em relação ao desafio, aos compromissos. O ideal é saber equalizar justamente quais são as pressões internas e as externas. Né? As externas são aquelas que a gente recebe do chefe, da cobrança, dos diretos e indiretos. E a interna é aquela que eu procuro me qualificar dentro, assim, eu preciso dizer assim, que eu sou melhor naquilo que eu faço e eu tenho tranquilidade em relação ao meu trabalho. Ter confiança. Ter confiança, exatamente. E isso a gente consegue com experiência e com estudo também, né? O conhecimento, principalmente, né? O conhecimento te dá condições de você argumentar sobre um assunto, sobre um tema, ou até mesmo sobre as suas ideias. E quando você fala em conhecimento, você me faz pensar, às vezes eu leio um livro que nem tem tema referente propriamente ao programa, eu estou lendo um livro, e nas entrevistas que eu faço, eu tenho tantas coisas que eu extraio desses livros. A leitura é muito importante para a gente adquirir conhecimento, não é verdade? Leitura é importante, ele ensina você a argumentar, a compor suas ideias, a direcionar uma ideia ou, na verdade, qualificar um pensamento que você esteja tendo, ou como você vai tornar aquilo cada dia melhor, mais visível. Né? Hoje em dia, o bom profissional é aquele que consegue se desenvolver, não só na capacidade profissional, como também a interpessoal, que é super importante. Né? Eu amei o tema desse livro, ó, Mente Aberta, Coração Tranquilo. Eu quero que você explique para nós o que a gente encontra nesse livro, Joel. Olha, já que o livro é resultado de uma pesquisa feita com 400 executivos sobre qualidade de vida executiva. A tendência hoje em dia no mercado do novo executivo com as cobranças, né? Hoje em dia o profissional executivo trabalha tanto quanto no início do século XX. A gente está falando de qualquer faixa etária, desde os mais jovens? Qualquer faixa etária, e não importa que seja executivo. Quando me prendi realmente, quando me dediquei a escrever o Mente Aberta, eu não pensei apenas em ser apenas um executivo que fosse ler, mas estudantes, profissionais liberais, qualquer pessoa que se capacite ou queira crescer na carreira. Que isso que justamente é o mais importante. Né? Então, hoje, o profissional do dia de hoje trabalha tanto quanto o profissional do século passado. Por quê? Porque antes trabalhava-se 14 horas por dia. Né? O profissional trabalhava em chão de fábrica em função disso. Hoje, você sai do trabalho, cumpre as 18 horas, mas o celular te mantém conectado com o trabalho, o notebook te mantém conectado com o trabalho, as pessoas te localizam muito mais fácil, né? Você leva uma pressão para casa, essa pressão te cobra também resultados. Então, ou seja, sem contar as ligações que você recebe fora do ambiente de trabalho. Então, o tempo no trânsito conta muito também, né? Você já está trabalhando ali, né? Agora, eu queria que você falasse para nós, Joel. Eu estou vendo aqui vários tópicos desse livro, estão me chamando muito a atenção, e eu preciso puxar um pouco de sardinha para o lado das mulheres que estão se saindo muito bem no mercado de trabalho. Mas no caso dessa pressão interior e exterior, como você mesmo falou, mulheres e homens lidam de forma diferente, ou hoje a gente já tem lidado de forma mais equiparada? Hoje a gente já percebe uma pressão até muito maior, igualitária, porque as mulheres também assumiram posições de liderança, né? Assumiram cada vez mais condições de dar o seu veto, de dar a sua opinião, de conseguir administrar a sua própria casa, a sua própria vida e sua própria vida, a vida profissional. Né? Hoje você consegue encontrar muitas mulheres hoje em dia na presidência de grandes empresas, e a pressão é tanto quanto ou maior do que elas, né? Porque ela tem não só a pressão de saber o que está fazendo, como provar para muitas pessoas que ela tem condições de continuar ali. Sem dúvida. Olha, às vezes eu estou assim, tendo que fazer alguma manobra com o carro e eu falo, com plateia masculina é muito mais difícil, porque os homens ficam olhando e pensando, ela vai errar, ela vai errar. Dá até um negócio assim, quando eu vejo um homem olhando uma manobra que eu tenho que fazer, né? Porque você sabe que o homem ele fica olhando esperando que você não consiga. Eu acho que no ambiente de trabalho isso acontece muito. De repente, uma mulher, às vezes mais jovem do que os subordinados, pode causar neles uma expectativa de que ela erre a qualquer momento, não? Muito maior. E homem por si só, né? Ainda
por si A só questão do tem machismo aquela... que ainda tem na nossa sociedade, Ainda né? tem, né? Ainda está ali embutida, né? Naquela questão do domínio, da força, da inteligência, da argumentação, né? Então, hoje em dia, a mulher consegue estar muito mais à frente, assumir muito mais desafios, pensar na família, pensar no marido, pensar na estética, né? Porque a mulher tem essa preocupação do cabelo, da roupa, da unha, né? Aquela questão da relação interpessoal ali. Então, a cobrança, ela acaba sendo muito maior. Amei, viu? Amei que a gente puxou a sardinha para o nosso lado. Mas agora vamos falar assim, de um modo geral. Quando você fala a mente aberta, eu sei que o livro vai destrinchar o tempo inteiro essa ideia, mas eu queria que você explicasse para nós, mente aberta, o que significa isso? Como que você colocaria isso nesse mundo corporativo? Hoje, o livro tem a temática justamente essa, Jaque, de fazer com que o profissional hoje em dia tenha a mente aberta para absorver conhecimento, para se capacitar, para se aperfeiçoar, mas o coração tranquilo, onde vai repousar as melhores decisões. Né? Onde ele vai poder olhar os seus valores, a família, os seus anseios pessoais, as suas realizações, a sua satisfação de vida e a qualidade de vida também, que está muito atrelado com a felicidade, né? A felicidade está muito perto de nós e a gente tem mania de condicioná-la a alguma coisa. Ou alguém, né? Ou alguém. Eu só vou ser feliz quando eu for promovido, quando eu tiver um cargo superior, quando eu ganhar dobrado, né? Mas se esquece, quanto maior é o posto, maior é a cobrança, apesar do salário. E todo o caminho que você percorre para chegar lá tem que ser aproveitado, porque às vezes a gente pode demorar para chegar a algum posto que a gente quer, né? Muito aproveitado, porque hoje em dia o que acontece? O profissional, há alguns anos atrás, antes de você entrar numa empresa, você tinha uma carreira definida já pela organização. Né? A empresa já tinha para você um plano de carreira. Hoje em dia você tem que batalhar por esse plano de carreira. Né? Você tem que provar que você é capaz. Às vezes até migra de área na própria empresa, surge uma outra oportunidade. Em função da sua capacidade, do seu raciocínio, o seu networking, o seu relacionamento interno, que isso é enfático, né? E que é empírico, vai muito além só do que profissão profissional. É o que traz embutido. Né? Quando uma empresa hoje em dia te contrata, ela contrata você sabendo que você vai ter um custo pela estética, pela roupa, por estar bem asseado, por estar o cabelo cortado, as unhas aparadas, né? Então, isso já está empírico. Da mesma forma, a empresa investe na questão do relacionamento. Ela espera que você também consiga criar um bom ambiente, trabalhar por um clima organizacional, trabalhar pelo incentivo ao colega, vir automotivado. Isso conta muito ponto, né? Agora, pensando na questão do mundo corporativo, a gente sabe que existem algumas decisões em que a gente tem tempo para pensar. E existem outras decisões que você precisa tomar quase que na hora. Às vezes é uma pergunta, às vezes é uma mudança de cargo, às vezes é uma decisão. E quando a gente está com o coração tranquilo, é mais fácil tomar essas decisões, não é? Fica mais fácil, porque um coração tranquilo não cabe arrependimento. Né? Ele está sabendo a consciência do que está fazendo, né? Ele se instrumentou, ele foi buscar informação, ele foi buscar a experiência com outro colega, né? Aquela questão de você ir se conciliar ou você conversar com o chefe, ter uma facilidade de interação com as pessoas, se absorver um conhecimento ainda melhor, ser insatisfeito a um ponto de estar buscando melhoria, não satisfeito consigo próprio. Eu acho que a gente tem que, infelizmente, estou caminhando para encerrar, Joel, mas eu acho que a gente tem que contar, sim, com as ajudas que Deus nos dá, de repente, algumas coisas que acontecem, mas se nós não estivermos bem preparados, se nós não estivermos com um conhecimento, se nós não estivermos prontos para tomar as atitudes, a gente pode deixar algumas situações que poderiam nos fazer crescer irem pelo ralo, não é verdade, Joel? Exatamente. Prazer te receber aqui. Você volta mais vezes? Claro, por favor, vai ser um prazer. Quero deixar o telefone para quem quiser entrar em contato, que é o 0 operadora 11 96837 2521. 96837-2521. Tem também o e-mail que é jtrindade, tá escrito aí direitinho para vocês como se escreve, @yahoo.es. Tá passando direitinho aí para vocês. Espero então que você volte mais vezes e nos ensine mais sobre esse assunto que é importante para toda a sociedade, desde quem tem um negócio próprio até quem tá numa empresa, não é verdade? Claro. Obrigada, viu? Uma excelente tarde para você. Igualmente. Então agora tem